E se a sua certeza for só medo disfarçado? Você pode ter decorado muitas ideias, pode ter lido bastante, ter opiniões fortes, saber responder rápido, mas no silêncio da noite, quando ninguém está olhando, você sente algo dentro de você ainda está tentando provar o próprio valor. Algo dentro de você está cansado de parecer, mas não sabe como parar. Porque foi treinado desde cedo a não demonstrar dúvida, a não demonstrar fragilidade, a não parecer burro. E isso moldou um homem que vive para se proteger, não para se conhecer. Carl Jung chamaria isso de sombra, aquela parte de nós que não queremos ver, mas que nos comanda mesmo assim. A sombra é a ignorância oculta que governa sem anunciar. É a parte que finge saber para não entrar em colapso. Porque o homem não sabe que não sabe. E é exatamente isso que o torna perigoso. Não para os outros, mas para si mesmo. Schopenhauer, em sua brutalidade lúcida, dizia que a maior ilusão do homem é acreditar que vê o mundo como ele é. Quando, na verdade, ele só vê o que deseja. O desejo de parecer capaz, competente, inteligente, mascara o pânico interno de ser descartado, de ser inútil, de não servir para nada. E então nasce o ego protetor. O ego que responde com soberba quando, na verdade, está em pânico. O ego que levanta o queixo, mas treme por dentro. Vivemos numa sociedade onde a aparência vale mais que consistência, onde a imagem de inteligência é mais valorizada que a coragem de reconhecer a própria ignorância, onde o silêncio consciente é visto como fraqueza e a arrogância impulsiva é aplaudida como força. Um mundo que aplaude quem sabe falar, mas ignora quem aprendeu a escutar. E é por isso que muitos homens hoje carregam um ego inflado por fora, mas um vazio gritante por dentro, porque reconhecer a própria ignorância exige algo raro, coragem emocional. A coragem de se despir da máscara da certeza, de admitir que talvez você não saiba tanto assim, que talvez seu orgulho esteja te impedindo de crescer, que talvez seja a hora de silenciar a defesa e começar a escutar a verdade. Mas essa verdade não vem fácil, porque ela fere o orgulho, ela expõe o auto-engano, ela quebra o personagem. E você foi treinado para interpretar, não para se revelar. Mas agora você está aqui, e talvez pela primeira vez esteja pronto para algo que poucos têm coragem de enfrentar. A brutal, libertadora e silenciosa realidade de que você não sabe. E tudo bem, porque é exatamente aí que começa o seu verdadeiro poder. Existe uma dor silenciosa que muitos homens carregam desde cedo. Ela nasce em sala de aula, quando a dúvida vira motivo de riso. Cresce em casa, quando a voz infantil é interrompida por um adulto impaciente. E amadurece como um medo crônico de parecer ignorante. O resultado? Um adulto que prefere fingir que sabe a correr o risco de não ser levado a sério. Você sente isso. Sente o constrangimento de não ter uma resposta pronta. Sente a rigidez no peito quando alguém questiona o que você disse. Sente o calor da vergonha por não conseguir acompanhar uma conversa. E, para evitar esse desconforto, você decora frases feitas, repete o que ouviu, opina com segurança mesmo quando não tem certeza, porque parecer seguro parece mais importante do que estar certo. Mas tudo isso tem um custo, um preço alto. Porque o medo de parecer burro paralisa a curiosidade. E quando você deixa de perguntar, você deixa de crescer. Quando você tem medo de parecer pequeno, você nunca se permite ser aprendiz. E, sem aprender, você começa a viver na superfície. Opiniões prontas, certezas frágeis, discursos firmes que escondem uma alma em dúvida. A neurociência mostra que o cérebro não busca a verdade, ele busca conforto, busca confirmação. E quando a identidade de um homem está alicerçada em parecer inteligente, qualquer contradição é vista como ameaça. É o efeito Dunning-Kruger. Quanto menos capacidade cognitiva, mais confiança equivocada. O que soa paradoxal, mas é dolorosamente comum. A vergonha de ser ignorado, de parecer inferior, se transforma em ego defensivo. E esse ego não escuta, só responde. Esse ego não se questiona, só reafirma. E o homem que vive com esse ego vive em guerra com a própria humildade. Porque, no fundo, ele sabe, ele não precisa parecer brilhante.
Ele só quer ser respeitado, mas não sabe mais como separar uma coisa da outra. E então, ele se torna aquilo que mais temia, um adulto que não se permite aprender. Um homem que repete fórmulas, que sustenta verdades que nem acredita, que prefere vencer debates a evoluir em silêncio, porque em algum momento da vida ele aprendeu que errar é fracassar e desaprendeu o valor de não saber. Mas o que ninguém te contou é que a verdadeira força masculina não está em saber tudo, está em ter coragem de dizer, não sei, mas quero entender. Isso sim exige bravura, isso sim exige maturidade, isso sim te faz ser levado a sério, não por fingir grandeza, mas por encarnar verdade. Você vive em um tempo onde opinião virou performance, onde quem fala com mais firmeza parece mais sábio, onde a certeza é premiada e a dúvida punida. E nesse teatro de convicções, muitos homens confundem barulho com autoridade. Mas uma voz alta não é necessariamente uma voz lúcida. Uma frase de impacto não é necessariamente um pensamento profundo. Nietzsche chamou isso de moral de rebanho, a tendência de repetir o que todos dizem sem nunca questionar de onde veio. E esse é o veneno moderno, a estética do discurso mascarando o vazio do conteúdo. O homem que aprendeu a falar como sábio, mas nunca aprendeu a escutar a própria ignorância. O sábio de bar, o especialista do Instagram, o gênio do WhatsApp, todas versões diferentes do mesmo medo, parecer burro, ser invisível, ser descartado. Existe uma sensação falsa de superioridade que vem da repetição. Quando você repete ideias prontas, sente que domina, mas no fundo está apenas imitando. E o problema não é ter opinião, é quando a opinião vira muleta emocional. Quando você fala para controlar, para esconder, para se proteger. Porque enquanto estiver ocupado demais tentando convencer os outros, você não vai conseguir convencer a si mesmo. Sabedoria é outra coisa. Ela não chega gritando. Ela chega no silêncio, na dúvida que incomoda, no reconhecimento honesto de que você ainda não entendeu tudo, e de que sua verdade pode mudar, e de que não há vergonha em reconstruir o pensamento. Só que para isso é preciso coragem. Coragem de admitir que talvez você tenha sido arrogante, que talvez você tenha opinado para dominar e não para crescer. 3 perguntas simples podem te guiar. Você está falando para entender ou para impressionar? Está discutindo para aprender ou para vencer? Está argumentando com presença ou com medo? Responder essas perguntas exige algo que não se ensina na escola: consciência emocional. Porque a mente pode até mentir, mas o corpo sente. Sente quando está fingindo, sente quando está forçando, sente quando está tentando parecer, ao invés de apenas ser. E talvez, só talvez, o homem mais sábio da sala seja aquele que ainda está disposto a mudar de ideia. Porque sabedoria não é sobre estar certo, é sobre estar desperto. E nesse mundo lotado de certezas baratas, isso é o que mais falta. Você já percebeu que quanto mais inteligente um homem é, mais ele duvida de si? E que muitas vezes quem sabe pouco transborda confiança? Esse paradoxo é mais comum do que se imagina e ele revela algo essencial sobre a mente humana. Ela não foi feita para o autoconhecimento, ela foi feita para a sobrevivência social. Seu cérebro está mais preocupado em ser aceito do que em ser honesto, mais focado em agradar do que em evoluir. E essa necessidade de aceitação distorce sua percepção de si mesmo. A dopamina que você sente ao receber um elogio não é sabedoria, é alívio, é vício, é fuga do medo de não ser bom o bastante. E quanto mais você depende disso, mais frágil fica sua lucidez. A validação virou droga. Cada curtida, cada aprovação, cada elogio, tudo isso alimenta uma confiança que não se sustenta quando a porta se fecha, quando você está sozinho, quando não há plateia para aplaudir sua persona. E é ali que sua real percepção aparece. Aquela que não depende de filtros, aquela que sangra em silêncio. Enquanto isso, a humildade cognitiva, essa virtude rara, continua sendo confundida com fraqueza, mas ela é, na verdade, uma força masculina subversiva,
Porque no mundo onde todo mundo grita, o homem que sabe se calar assusta. O homem que não precisa provar, que não responde por impulso, que não se apresta para parecer. Esse homem é perigoso para um sistema que vive da ilusão. O problema não está em ter voz, está em usá-la como escudo, está em não saber silenciar. Porque o silêncio não é ausência, é presença limpa, é maturidade emocional, é a coragem de não participar do espetáculo da falsa superioridade. Aprender a calar não é submissão, é estratégia, é força, é sinal de quem sabe que não precisa dominar uma conversa para dominar a si mesmo. O homem que se conhece não precisa se exibir, e quem precisa se exibir ainda não se encontrou. O seu maior inimigo talvez não seja a ignorância, mas a ilusão de que você já se conhece o suficiente. Porque enquanto essa ilusão estiver no controle, sua percepção continuará sendo um reflexo, e não um espelho. Existe uma parte sua que já entendeu tudo isso, que já percebeu o vazio das certezas, que já sentiu o gosto amargo da arrogância. Mas mesmo assim, não muda, não mergulha, não se desmonta. E não é por falta de inteligência, é porque a ignorância, mesmo limitada, é confortável. Ela protege do desconforto da lucidez. Ela te poupa da dor de perceber o quanto você ainda não viveu de verdade. A consciência dói. Ela arranca as máscaras, quebra o personagem, tira a paz ilusória que você construiu com opiniões copiadas. E é por isso que muitos escolhem não evoluir. Escolhem parecer bons, escolhem parecer certos, escolhem parecer fortes. Porque ser verdadeiro exige um luto, o luto da imagem perfeita que você queria sustentar. Jung dizia que o homem prefere parecer bom a ser verdadeiro. E essa frase também vale para o conhecimento. Porque estudar de verdade não é decorar citações, é enfrentar a dúvida, é sentir o vazio, é perceber que toda certeza nova exige o colapso de uma antiga. E isso assusta, isso incomoda, isso expõe. Por isso, saber pouco e acreditar muito é mais fácil, mais elogiado, mais palatável. Vivemos em um sistema que premia certezas rasas, que aplaude quem fala bonito, mesmo que pense pouco, que promove quem repete, mesmo que não compreenda, mas pune quem questiona, quem incomoda, quem não aceita explicações prontas. E se você é um homem que quer crescer, precisa aceitar essa solidão, porque o caminho da consciência não tem plateia. Mas há um outro olhar, um olhar raro, o olhar do ignorante consciente. Aquele que sabe que não sabe, aquele que caminha com os pés no chão e os olhos no abismo, aquele que silencia sem se calar, que pergunta sem se curvar, que existe sem precisar impressionar. Esse olhar você já tem, mas talvez tenha medo de usá-lo, medo de parecer fraco, medo de ser deixado para trás. Mas a verdade é que esse medo não é sinal de fraqueza, é sinal de que você está desperto, de que algo dentro de você já entendeu. Só quem reconhece sua ignorância está pronto para aprender com integridade. E isso é mais raro do que qualquer diploma. Fingir sabedoria tem um custo, e ele não aparece de imediato. Ele corrói aos poucos, começa como tensão nos ombros, como exaustão ao final de cada conversa onde você precisou parecer brilhante, como ansiedade silenciosa de não ser suficiente. Até que um dia você simplesmente desaba e ninguém entende. O falso sábio vive com medo de ser exposto, medo de alguém mais preparado fazer uma pergunta simples, medo de uma verdade desconfortável derrubar o castelo de certezas que ele construiu para parecer forte. E esse medo vira vigilância constante, vira cansaço mental, vira desgaste emocional, vira um burnout invisível. Você sente isso? Sente o peso de sustentar uma persona que não te representa mais. Sente o desgaste de ter que sempre saber, sempre explicar, sempre responder. Mas a verdade é que quanto mais você finge, menos você pode. Porque o fingimento ocupa o espaço da curiosidade, ocupa o tempo da humildade, sabota o seu crescimento. Há uma autossabotagem silenciosa acontecendo, um ciclo perverso onde você finge que sabe
e por isso nunca se permite não saber. Nunca se permite perguntar, nunca se permite errar. E assim, o aprendizado real é adiado, substituído por performance, por discurso, por ego. E, em meio a tudo isso, há um tipo específico de armadura que muitos homens vestem: a masculinidade opinativa. Aquela que acredita que ter uma resposta para tudo é sinônimo de poder. Mas isso não é poder. Isso é desespero camuflado, é medo disfarçado de firmeza. Porque o homem que precisa dominar todas as conversas, na verdade, está tentando dominar o medo de ser visto como inútil. Imagine uma máscara feita de espelhos. Por fora, ela reflete os outros, aplausos, aprovações, validações. Mas por dentro, não revela nada. Não mostra quem a usa. Porque quem vive para refletir expectativas alheias, esquece como é olhar para si mesmo. E o preço disso não é só intelectual, é existencial, é emocional. É o esgotamento de uma alma que já não aguenta mais representar. Porque no fundo, você não quer mais parecer inteligente. Você quer ser inteiro, verdadeiro. Livre da obrigação de sustentar uma imagem, livre da armadilha de sempre ter que ter razão. Jung dizia que o homem só se torna inteiro quando encara a própria escuridão. E essa escuridão não é sempre dramática. Às vezes, ela veste terno, tem boa dicção, sabe frases bonitas, mas não sabe calar, não sabe duvidar, não sabe dizer "eu não sei". A verdadeira escuridão é sutil. É aquela que vive na mente que se protege o tempo todo, no ego que se ofende com qualquer correção, na vaidade que transforma conhecimento em espetáculo. E você sente quando está nesse lugar. Sente que precisa manter a imagem, que não pode baixar a guarda, que tem que parecer inteiro, mesmo estando em pedaços por dentro. Mas Viktor Frankl deixou uma pista. Ele escreveu: assumir que você não sabe é o primeiro ato de liberdade interior, porque nesse momento você para de atuar, para de competir, para de se proteger daquilo que mais pode te transformar: a dúvida, o não saber, o silêncio. O desejo de parecer inteligente não é sobre inteligência, é sobre medo. Medo de não ter valor, de não ser respeitado, de não ser lembrado, de ser pequeno demais. Mas a libertação começa quando você abandona o papel, quando você aceita que ser aprendiz não é ser inferior, é ser inteiro. E então algo muda, porque a inteligência real não grita, não precisa vencer debates, não precisa ser notada. A inteligência real é um silêncio lúcido, um olhar calmo, um saber que não se impõe, apenas está. E esse tipo de homem, esse tipo de presença, assusta mais do que qualquer arrogância. Você não precisa mais fingir, não precisa mais parecer, não precisa mais sustentar a máscara. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já escolheu outro caminho, o caminho da verdade, da presença, da consciência. Comenta, sem se explicar: eu escolho o meu trono. Porque é isso que um homem desperto faz. Ele não precisa de plateia, ele só precisa voltar para si e ficar em silêncio, inteiro, livre.